Fala galera, tudo bem? A transição da Idade Média para a Idade Moderna marca um momento de profunda transformação na sociedade humana. A ocorrência de vários movimentos que vão marcar uma nova era e uma nova forma de pensar, de sentir, de ver o mundo a partir desse momento. E um desses movimentos, um desses acontecimentos que marcam a Idade Moderna é a reforma religiosa, a reforma protestante, que vai colocar em xeque toda aquela estrutura da Igreja Católica e vai fazer e vai provocar uma profunda transformação nessas questões religiosas e em especial na maior instituição que nós temos aí durante a Idade Média, ainda durante a Idade Moderna, Idade Contemporânea, mas vai ocorrer um abalo nessas estruturas da Igreja Católica. Então, curta o vídeo aí, se liga que a gente vai tentar entender um pouquinho do contexto em como que a reforma religiosa ocorre aí a partir desse momento. Então, para entender a reforma, nós temos que voltar um pouquinho no século XV e XVI e entender um pouco de todas essas transformações políticas, sociais, econômicas, culturais que nós estamos vivendo, né? Nós vivemos aí o processo, o movimento do renascimento científico, cultural, renascimento urbano, comercial, que promove uma grande transformação em todos esses elementos, né, da vida humana nesse sentido. E isso vai provocar uma nova forma de sentir, de ver o mundo e, em especial, vai colocar um senso crítico maior na vida do ser humano e vai fazer as pessoas questionarem mais todas essas questões que envolvem as suas relações sociais, políticas e econômicas. E a igreja não vai passar batida nesse processo. A partir desse momento, dessas transformações, a igreja passa a ser questionada nesse momento. Lembrando que a Igreja Católica foi a maior instituição que nós tivemos na Idade Média, foi a maior instituição, a instituição mais poderosa, controlou os saberes, controlou a política, controlou o comércio, controlava as declarações de guerra, as coroações de reis, enfim, ela tinha um poder gigantesco sobre o que as pessoas viviam, sentiam, acreditavam que era certo, que era errado. Ela tinha uma influência gigantesca sobre a vida das pessoas e como as pessoas sentiam o mundo de uma forma geral, né? Tinha influência inclusive sobre as opiniões que as pessoas tinham. Então é justamente nesse sentido que essas questões passam a ser literalmente questionadas, né? Em especial, esse questionamento vem pelo excesso, nesse momento do século XV, do século XVI, o excesso da utilização do medo que a igreja usou para controlar as pessoas. Lembrando que a igreja perseguia, punia todas aquelas pessoas que se arriscavam a levantar um questionamento, a questionar alguma ordem, enfim, questionar as questões religiosas. A igreja, para combater essas heresias, a igreja perseguia e utilizava-se do medo. Então esse rigoroso controle sobre as pessoas, em especial, construiu justamente este questionamento, esse novo olhar sobre todos esses novos conhecimentos que se produzem nesse momento no mundo, essas novas formas de interpretação, fazem as pessoas começar a olhar. Somado a isso, alguns elementos, em especial 3 elementos, criam um contexto muito forte de questionamento e insatisfação nas pessoas sobre esse comportamento e a ação que a igreja tinha sobre o controle, sobre esse momento e essa sociedade nesse sentido. O primeiro deles era a venda de indulgências, né? A igreja tinha uma prática até aí o século XVI, até o acontecimento da reforma, sobre a venda literalmente do perdão dos pecados. Ela usava de certa forma aí a igreja era um grande balcão de negócios, como temos algumas referências nesse momento, né? A ideia do purgatório, que nasce lá com Santo Agostinho, lá no século IV, ganha força no século XII, aonde era um espaço intermediário aonde os pecados das pessoas seria literalmente julgado antes das pessoas decidirem o seu futuro, né? Além da sua vida terrena. Então, antes de ir para o céu e para o inferno, os sujeitos passariam de uma certa forma aí pelo purgatório, onde teria o julgamento. E aí é nesse sentido que a igreja comercializa o perdão sobre alguns pecados, né, as boas ações, as doações de algumas pessoas para a igreja,
poderia garantir aí a salvação das almas neste processo de salvação. Então, a igreja literalmente passa a comercializar esse perdão. Então, esta venda de indulgências provoca um grande descontentamento, uma grande insatisfação nas pessoas por uma série de fatores que a gente já vai discutir um pouquinho. Outro elemento de insatisfação era a venda dos cargos eclesiásticos. Muitos dos cargos, principalmente os cargos mais importantes hierarquicamente dentro da igreja, eram comercializados pela igreja católica para as famílias mais ricas, para aquelas por uma questão de status social, eram comercializados. Né? O efeito prático dessa venda dos cargos eclesiásticos, em especial, era a falta de preparo de alguns desses membros da igreja para conduzir aí os fiéis dentro dos processos, já que muitos desses cargos eram comprados muito visando as riquezas e o poder econômico, o status social, enfim, que a igreja tinha nesse momento. Então isso acaba prejudicando a atuação da igreja, o controle, né, a atuação delas com os fiéis nesse sentido. Outro elemento de insatisfação, terceiro, era a venda das relíquias. A igreja comercializava muitos objetos que pertenciam teoricamente a santos, a Jesus, enfim, objetos que eram tidos como sagrados e eram comercializados pela igreja como uma forma também de conseguir essa salvação. Se você obtivesse um desses objetos, automaticamente você conseguiria essa passagem aí direto para o céu e a sua alma seria salva, enfim. Então essa comercialização da fé praticada pela igreja nesse momento é algo que provoca uma insatisfação extremamente grande nesse sentido, né? E o que também mostra uma grande contradição, um grande contraste entre o que a igreja pregava e como a igreja vivia, entre o formato da vida da maioria dos seus fiéis, uma vida humilde, pobre, enquanto a igreja vivia no luxo, né? E vivia com no abastecimento dessas riquezas e vendendo e comercializando a fé literalmente das pessoas. Então isso abre um precedente para esse questionamento, abre um precedente justamente para as pessoas colocar, né, em xeque todas as questões. E aí aparecem vozes. Né? A reforma marca o século XVI, mas desde o século XIV nós já temos alguns membros dentro da própria igreja questionando essas práticas. Né? Destaque para o John Wycliffe e o Jan Hus, que são os primeiros grandes sujeitos a questionar, inclusive a traduzir a Bíblia para outras línguas, que até então era proibida, a questionar essas práticas, a venda, a comercialização da fé, literalmente nesse sentido. E aí, essas transformações do século XV, políticas, econômicas, sociais, uma mudança política, lembrem que nós estamos vivendo nesse momento a formação dos estados modernos, o rei vem ganhando força nessa formação do estado, a burguesia vem cada vez mais se emancipando, se transformando autônomo, querendo a sua liberdade. Então esse controle da igreja, essas amarras que a igreja utilizava para controlar a sociedade politicamente, religiosamente, economicamente, começam a ser questionados, começam a ser vistas com maus olhos nesse sentido. Então os reis queriam a confiscação dos bens da igreja justamente para aumentar o seu poder, queriam também diminuir o poder político da igreja para que ela não influenciasse nessas decisões e ficassem apenas com as questões espirituais. Né? Os nobres reclamavam do excesso de tributos que tinham que pagar para a igreja para serem salvos, enfim, do dízimo, né? Era muito pesado para eles nesse sentido. Os burgueses contestavam algumas ideias da igreja, principalmente a ideia da teoria do preço justo, que não podiam ter lucros, que não podiam emprestar juros. E a população mais pobre, em especial, desejava salvação, já que não tinha recursos econômicos justamente para pagar por esta salvação dos seus pecados. Então ficava numa situação extremamente delicada. Não tinha dinheiro, então teoricamente seria condenado ao inferno nesse sentido. E é justamente dentro disso, né, que essas ideias começam a circular. Temos o surgimento da prensa também, né, a publicação agora, a confecção de livros não mais copiados, mas impressos. Então a circulação de ideias que criticam, que trazem novas ideias de interpretação social sobre as questões também se proliferam nesse momento. Então isso aumenta o contexto e a insatisfação das pessoas, o conhecimento, a noção de mundo das pessoas, que faz a igreja ser questionada nesse momento. E aí vão surgir vozes e esse movimento vai ganhando força. E no século XVI acaba desencadeando aquilo que nós conhecemos como reforma religiosa ou reforma protestante, nesse sentido, a partir, em especial, da atuação do Martinho Lutero lá na Alemanha. Mas isso é um papo
para um outro vídeo. Ó, gostou do vídeo? Dá um like aí.